Pessoal, olá, tudo bem? Bom, depois de muitas pesquisas e muitas informações, eu tomei uma decisão e comprei aqui na loja do mecânico uma serra de bancada daquelas multifunção da Ferrari. Por que eu comprei essa serra? Bem, eu vi muita gente falando, algumas críticas e tal. Eu lembro que há muitos anos atrás realmente era uma péssima qualidade, né? Ou seja, não tinha qualidade. Mas hoje eu já vi que a máquina, ela me parece que apresenta algumas condições que para quem é robista atende bem. No meu caso, eu sou robista. E o que eu acho muito interessante é que há muitas críticas negativas, mas você não encontra uma máquina usada dessa para comprar. Ou seja, quem compra realmente utiliza, né? E isso foi o que me levou a comprar uma máquina nova. O fato de não achar essa máquina usada para comprar. Você não encontra em nenhum site desses aí uma máquina dessa usada para comprar. E aí eu digo, bom, se ela não tem usada para vender, significa que quem comprou usa, né? E geralmente quem faz crítica são os grandes marceneiros, né? Que utiliza com armários, peças grandes e que não é a realidade do robista. O robista faz pequenas coisas, reforma. E eu fiz uma adaptação de uma serra, me atendia com muito menos qualidade, com muito menos opções. Acredito que uma serra dessa deva atender de uma forma muito mais satisfatória. Então a gente vai abrir, vai montar e vai começar a funcionar, porque eu estou fazendo aqui essa cobertura dessa casinha de cachorro para vender aqui. Já estava triste porque estava serrando tudo na mão, e aí a máquina chegou, eu já vou utilizar ela para cortar algumas madeirinhas, beleza? Então eu vou abrir aqui, não vou mostrar para vocês abrindo para não perder tempo, mas vou mostrar depois as peças e mostrar ela montada funcionando, beleza? Então vamos lá. Bom, tá aqui a serra conforme eu tinha dito, né? Já praticamente montada. Eu coloquei algumas peças que exigem uma quantidade de parafusos maior, para poder a gente ter mais ou menos o tamanho, a dimensão do que é a máquina, né? Então, aqui está o manual, assistência técnica, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse manual aqui, certo? Então, o disco de lixa, muito legal, tá? O mandril, que eu já coloquei aqui, que ele pode ser usado como furadeira, uma furadeira horizontal, e fixando também o disco de lixa. Esse disco ele vem solto, né? Vem um prato de alumínio aqui. Eu colei aqui com cola de contato. Então ele vai preso aqui nesse local, onde é também fixada a parte que vai ser utilizada para tornear. Vem a base, né? Essa base de suporte para que seja feita furos, e para lixar. Ela tem uma entrada que ela é encaixada, é presa por baixo com esses parafusos aqui, que tem uma borboletinha para você apertar. Mas aí é preciso que você retire essa parte, que é a parte do torno. O torno tem aproximadamente aqui 1 metro. Então ele movimenta aqui, tanto suporte para os formões, e aí você faz o controle fixando a madeira de um lado a outro. Essa parte aqui ela é retirada quando você vai ser utilizado a serra. Interessante que aqui você pode observar, tem uma parte aqui você observa as polias, vem um informativo aqui qual a rotação, né, e qual a polia você deve utilizar para cada tipo de trabalho. Achei muito interessante isso. E essa informação ela também vem aqui do lado, com outras informações a respeito da máquina. Essa parte aqui é uma parte de plástico. A estrutura é uma estrutura de chapa, uma chapa resistente, uma chapa boa. E essa parte daqui é onde é fixado. Tanto a parte do esmeril, que eu achei muito interessante, né? Porque assim, o esmeril é um equipamento que você utiliza para molar ferramenta uma vez ou outra. Então, às vezes você tem que comprar um esmeril para isso, né? E tendo essa pedra aqui, você pode utilizá-la. Entendeu? Então é um adicional muito interessante à máquina. E a lixadeira de cima, né?
o suporte da serra. Quando é tirada essa peça aqui, tem um manípulo, ou uma manípula, como queira chamar, que faz com que essa serra suba e desça. Ela também tem o sistema de polias que você utiliza para colocar as correias, né? Então, à medida que você sobe a serra, ela folga, você substitui o posicionamento da correia e aí ela vai dar uma rotação diferente. E aí, quando você desce a serra, ela dá atenção nessa correia, que vai facilitar. Tá? Então, eu que gosto muito de máquina e não diria que sou um marceneiro profissional, mas comecei na marcenaria com 11 anos, acho que eu já falei isso em um outro vídeo, né? Trabalhando de forma muito alternada, não me considero um marceneiro profissional, mas já tive uma marcenaria, né? Então, quando em vez, eu estou retornando ao trabalho com madeira. E eu lembro quando surgiram as primeiras máquinas da Ferrari, havia muitas críticas, né? Porque é uma máquina que faz tudo e tal, e realmente ela não tinha lá tanta qualidade. A Ferrari evoluiu muito e eu acredito, como eu vejo aí na internet e como já vi com outros profissionais quando estou iniciando, que fazem bancadas de madeira bem artesanais para trabalhar, eu acredito que a máquina Ferrari ela atende bem, né? Atende bem ao pequeno marceneiro, ao marceneiro, principalmente ao hobbyista. Ela atende bem. Eu senti falta disso no manual, ele não deixa claro, né, para que a máquina possa ser utilizada. Mas claramente aqui a gente pode observar que ela, para pequenos serviços, ela atende muito bem. Né? Serviços maiores, mais refinados, claro, você precisa fazer um investimento um pouco maior. No entanto, apesar de eu não estar na área constantemente, hoje eu não sou marceneiro, trabalho como hobby, a gente pode observar algumas coisinhas que a Ferrari deveria ter evoluído ou melhorado. Eu não sei se essas empresas assistem esses reviews, né? Eu tenho visto alguns reviews aí. Para eu comprar essa máquina, eu assisti vários, venho assistindo já há até algum tempo, alguns anos, para saber se realmente eu iria comprar ou não. E é como eu falei no vídeo, né? Eu comprei por não encontrar essa máquina usada para vender, ou seja, quem compra utiliza, né? E para mim ela vai atender bem, eu pude observar. E uma outra coisa, são 7 funções. Geralmente quem compra tem algumas funções que são prioritárias, não tenha dúvida, né? E eu penso que a serra ela é uma das funções prioritárias, é atrelado a algumas coisas como lixadeira e tal. O torno em si, ele é um complemento? Mas eu acredito que ele não seja o prioritário, tá? E aí a gente pode fazer algumas críticas. Primeiro, eu acho que a Ferrari, de repente, pode até onerar um pouco o custo, mas poderia vir com o sistema de uma castanha, né? Uma castanhazinha pequena, porque eu acho que a castanha ela dá uma segurança maior, a quem vai trabalhar com torno. Essas partes daqui, realmente, para quem vai trabalhar com madeira muito fina, ela complica, né? Tem que ter muito cuidado, senão ela pode sair do fixador aqui. Então, uma castanha fixaria melhor, né, e daria maior segurança a quem trabalha. Eu acho que poderia se pensar futuramente, né, a Ferrari trabalhar com o sistema de acompanhar a evolução, né? Trabalhar com o sistema de castanha. E a extensão também, eu penso que quem compra uma máquina dessa não é para trabalhar com torno. Ele vai usar esporadicamente. Então essa distância para esse sistema eu não sei se daria uma segurança muito grande para quem trabalha, quem vai trabalhar com a peça. Eu já observei alguns reviews, as pessoas trabalhando, fazendo o teste dela ligada com o torno, completamente fora do que determina, né, utilizando formões tradicionais. Então, para quem vai trabalhar com torno, já precisa saber disso, né? Existem formões específicos para tornear madeira, não é simplesmente qualquer formão. Tá? Então, não dá para a gente fazer um teste aqui com um formão convencional, entendeu? E uma outra coisa que eu já tinha visto nos reviews, né, mas isso aqui pode ser alterado lá na frente, eu vou alterar, muita gente utilizando, é esse sistema de apoio aqui, tá? Eu não entendo porque a Ferrari fez isso dessa forma, realmente eu não entendo, porque geralmente essa peça é uma peça ferro fundido, uma peça metálica, né, onde ela tem uma borda
em um posicionamento tipo um limpador de para-brisa, né? Ele tem um formato nesse sentido aqui, mais ou menos, da minha mão, no qual você consegue chegar com essa peça o mais próximo da madeira. E vocês vão ver quando eu for utilizar aqui, vou botar uma madeira só para teste, não vou usar, né? Que fica uma distância. Ou seja, eu já vi as pessoas colocando o formão nessa posição aqui, a madeira girando e as pessoas colocando. Ou seja, isso é muito perigoso, porque pode simplesmente puxar a peça e forçar a fazer com que ela seja lançada fora do torno. Então é perigoso. Então o espaço entre a madeira e a peça aqui, penso eu, deveria ser diminuto, né? Para evitar até a pressão da madeira girando sobre a ferramenta, entendeu? E evitar que essa ferramenta ela faça isso, seja puxada pela máquina. Então eu não entendi o porquê. Você não, se for uma madeira muito fina, até que você pode aproximar mais, mas se for uma madeira um pouco mais grossa, ela não vai conseguir chegar um pouco próximo da borda aqui, ficando uma distância entre a madeira e a ferramenta, né? Eu acho isso um tanto perigoso. Eu não entendi o porquê essa peça no formato quadrado e inclinado assim, realmente. Uma outra coisa, vamos falar logo aqui, né? É o manual. Manual bem detalhado e tal, mas você precisa estar sempre retornando às páginas anteriores para ver o que é que tá, as letras e os números significam. E outra coisa, a qualidade das fotos, horríveis. Você não consegue ter uma visualização das peças, né, de uma forma muito precisa. Fotos escuras, eu acho que poderia ser desenho ou então a foto colorida. Não entendo, eu acho, ou tentar ver se coloca uma foto mais clara, mas realmente a diagramação muito ruim. Eu acho que o texto poderia vir em seguida da imagem, né? Cada imagem de um texto, a imagem seguida, para que você não precise ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando o tempo todo, entendeu? Isso é ruim, né? Didaticamente isso é ruim. Então, eu não entendo o porquê isso é muito ruim. Então, fala aqui um pouco, aí você tem que procurar qual é o desenho, aí tem que voltar cá novamente, voltar cá de novo, e a imagem muito escura. Então, é difícil entender porque o manual de instruções muito ruim, realmente eu não gostei. E uma outra coisa que eu também já ouvi as pessoas falando no review é sobre a questão do alinhamento da serra. A minha serra, ela estava bem, né, a 90 graus, beleza. Mas com relação a essas marcações aqui, que é colocada na lateral, uma fita muito ruim, passando pedaços aqui, eu não sei qual o objetivo, né, com cortes mal feitos. Então acho que poderia ser uma coisa, acho que é um detalhe tão pequeno, né, o que impede fazer um acabamento bonitinho, né? Essa máquina talvez não seja fabricada numa série, numa larga escala, que não permita a linha de montagem ter esse cuidado de cortar um pouco mais bonitinho, fazer um acabamento melhor. Ela veio colada com a bolsa, eu tive que descolar nesse lado, e resultado, ela não quer colar mais, eu vou ter que passar uma cola de contato aqui. E a do lado de cá, ela não veio alinhada. Quando eu coloquei a régua, né, a régua paralela, que ela veio muito legal, essa régua paralela, para você conseguir colocar na medida que você quer. Quando eu coloquei a régua paralela, eu pude observar que o lado de cá, ó, ela não estava dando alinhamento, tinha quase 3 milímetros de diferença em relação ao outro. Eu tive que tirar também do lado de cá, né? Você vê que eu fiz um risco aqui para poder marcar o alinhamento com a régua de alumínio, e depois tirei a fita e coloquei para posição. Nesse caso aqui ela colou direitinho, mas o lado de lá ela já não colou, certo? Então são alguns detalhezinhos assim que a gente entende que é importante, né? Veio protetor de serra, tal, tudo legal, muito, gostei muito. Uma outra coisa, algumas pessoas falavam que aqui na parte do goniômetro, né, de um sistema para você cortar madeira esquadrejada, vinha com folga. No caso do meu, ele veio bem legal, bem justinho, sem folga nenhuma. Quando você transporta esse equipamento para essa base de lixa ou de furação, aí ele apresenta uma folguinha, uma leve folga, mas não chega a comprometer não, tá? Então, protetor da serra, quando você tira esse suporte aqui, você tem um protetor,
muito interessante, tá? Então, eu gostei, tem esses detalhes que eu acho que vale a pena a Ferrari buscar uma melhoria, né? Porque tem a questão do custo, vamos fabricar uma máquina com custo acessível. No entanto, é importante que esses detalhes eles também sejam avaliados, né? Porque são detalhes mínimos, não vão onerar muito o preço da máquina, mas que se tiver que onerar, que onere para melhor, né? Porque melhorou a qualidade, então automaticamente algumas coisas acabam pesando no custo de produção. Mas pelo menos o que eu coloquei aqui, eu acredito que não. Sobre a questão do manípulo aqui, ó, manípula, seria também interessante, né? Você vê que ela, quando ela está sem pressão, ela tem uma certa folga. Nada impede que tenha alguns furos, né, com um pino que você possa manter ele em uma determinada posição. Porque com o tempo ele tem um sistema semelhante ao sistema de cremalheira, que ele empurra a serra para cima e para baixo, né, um parafuso. Com o tempo, não tenha dúvida disso, você vai girando, girando, isso aqui vai ficando um pouco mais suave. Né? Então pode ser que numa determinada pressão lá na frente, ela sozinha, ou um tocar de perna, faça com que a pressão na correia, né, a movimentação aqui, faça com que a pressão na correia diminua, consequentemente você vai perder pressão e vai perder velocidade de máquina, a correia pode vir a descolar, então nada impede de que tenha futuramente alguns furos, um sistema de travação, para que quando você movimente ela possa ser fixada em uma única posição, tá? Sem que fique se movimentando quando está sem pressão. Ok? Então isso é uma outra coisa. Agora, um detalhe mais interessante que eu pude ver é com relação a esses dois parafusos. Na informação, vou até mostrar aqui para vocês no manual, vem informando, né? Os parafusos, tá? A quantidade de parafuso, essa informação aqui, informação 32, né? 2 parafusos, cabeça francesa, 2 arruelas e uma porca. Eu não entendi o porquê uma porca, né? Será que um desses parafusos tem que ficar sem pressão? Eu não entendi o porquê uma porca. E realmente veio uma porca. Eu tive que conseguir uma outra porca aqui para colocar, né? Porque há uma necessidade de você prender as duas peças, né? Eu não vi como prendê-la sem ter a porca. Então, tanto no manual como na relação de material, veio faltando uma porca. Então eu tive que pegar aqui das minhas, né, em umas ferramentas que eu tenho, umas peças que eu tenho, eu tinha uma porca e coloquei. Porque precisa ser fixada. Eu não entendi o porquê uma porca, 2 parafusos, 2 arruelas e uma porca. Né? E uma outra coisa, essas peças que são fixadas aqui, quando você tira, que coloca o mandril para fazer uma operação, automaticamente ela gira no sentido contrário à rosca, tensionando a rosca, né, para que ela não solte, claro. E aí automaticamente ela sofre uma pressão natural. Ela vai ser apertada à medida que o motor gira. Quando você vai retirar, você precisa de uma ferramenta, né? Aqui também você precisa de uma ferramenta, que aqui é onde você trava o prolongador, né? Que vai apertar a madeira. Essas ferramentas não vêm. Aqui uma chapa pode ser confeccionada, uma tem 22 milímetros e uma tem 1 polegada. Então uma chapa pode ser feita, uma ferramenta, e vem no conjunto, né? Juntamente com a chave do mandril e a chave L. A chave L ela vem para utilizar em 6 parafusos, né? No entanto, a gente tem uma quantidade muito grande de parafusos 10 milímetros aqui nas pernas e não vem chave para esses parafusos. Não vem. Então deveria vir também uma chave 10 e uma chave no qual um lado seria 22 milímetros e o outro lado 1 polegada, para exatamente ser utilizado para folgar essa peça daqui quando for utilizada no torno, né? Então são essas informações que a gente chama a atenção, mas no geral eu gostei. Eu só quero, ela veio uma pequena folga, um outro detalhe, veio uma pequena folga aqui no esmeril. Eu não sei se na hora que travar ela aqui, eu vou até fazer um teste aqui.
Depois eu vou colocar ele aqui para ver. Deixa eu ver se ela para com essa folga. Mas ficou uma folga pequenininha aqui. Eu não sei se eu tô com a mão só aqui, tá meio difícil de encaixar. Eu encaixei aqui. Travei. Eu não travei aqui não. A folga saiu aqui, ele nem travou direitinho, mas a folga saiu. Então, eu acho que isso pode ser resolvido dessa forma. Então, bom, é isso aí. Eu vou colocar o torno, vou ligar só para ver, tá? Vou mostrar para vocês, depois eu vou tirar a peça, colocar a lixadeira e tal, colocar ela funcionando, sentir como é que ela vai funcionar, se vai trepidar, se não vai, certo? Outra informação, ela vem com disco de 24 dentes. Disco com poucos dentes, assim, eles geralmente são utilizados para madeiras maiores, né? Então seria interessante, ao invés de vir um disco de 24, talvez uma máquina com disco com dentes, com uma quantidade de dentes maiores, tá? Porque como é uma máquina que tem uma característica muito clara para robista, né, vai ser utilizada por robista, uma máquina com 24 dentes, a gente utiliza madeiras moles, madeiras pequenas e tal. Então ela às vezes acaba não sendo muito apropriada para esse tipo de serviço. Talvez uma máquina aí com, não sei como são as quantidades de dentes hoje existentes, mas um disco com uma quantidade maior de dentes vindo na máquina seria mais interessante, entendeu? E aí caracterizaria melhor a máquina como máquina de robista, para que as pessoas, quando for comprar, não fiquem sempre naquela dúvida, né? Será que serve para uma marcenaria profissional? Será que não serve? E muitos profissionais, né, da marcenaria profissional, fazendo algumas críticas que não cabe, né? Não cabe. Eu acho que para robista é uma máquina que tem qualidade, né? Para marcenaria profissional talvez não, mas dizer que é uma máquina que não serve, eu acho um tanto quanto uma observação um pouco precipitada, visto que muitos deles disseram que nunca tiveram. Então, deixa que o robista fale um pouco melhor sobre ela. Eu acho que seria mais interessante. Mas vamos avaliar como robista, beleza? Eu vou ligar algumas peças para a gente ver como é que ela vai funcionar.